Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do 9º ano. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira, vestindo uma blusa azul marinho e o tema da nossa aula de hoje é revoltas regenciais. Vocês sabiam que depois do primeiro reinado, logo após não começou o segundo reinado? O Brasil foi governado logo após esse primeiro reinado, durante 9 anos, por regentes. Esse período também ficou conhecido como período regencial, que vai desde a abdicação de Dom Pedro I até o evento conhecido como golpe da maioridade, onde antecipou-se a maioridade do filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, para que ele pudesse assumir o trono. Esse período regencial ele ficou conhecido também como um momento de muitas instabilidades políticas e, por isso, eclodiram diversas revoltas. E esse é o tema que nós vamos tratar na nossa aula. Entre essas revoltas, nós vamos falar um pouquinho sobre a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a Revolução Farroupilha e a Revolta dos Malês. Antes de nós entrarmos diretamente no tema das revoltas regenciais, é importante a gente perceber que nesse período regencial tiveram algumas características que também acabaram favorecendo esse momento de revoltas. E também percebemos que não foi um movimento coeso. Todas essas revoltas, elas tinham diversas motivações, mas elas estavam entre o questionamento das desigualdades sociais vividas naquele momento, a pobreza e também os conflitos entre o poder do governo central e o poder das províncias. Então, essas foram, assim, as principais motivações. Mas cada uma teve as suas características peculiares. E nesse período tiveram algumas características, como, primeiro, o governo ele aconteceu, né, governado por regentes, né? Nós tivemos 4 regências, 2 que foram regências trinas, uma provisória e uma permanente, e 2 regências unas, uma do regente Feijó e outra do regente Araújo Lima. Nesse período também ocorreu a criação da Guarda Nacional, até para poder conter algumas revoltas que aconteciam, né, naquele momento, nesse período de instabilidades, né? Foi também criado o chamado o Ato Adicional de 1834. Nesse ato de 1834, foram feitas algumas alterações na Constituição de 1824, como o fim, durante a regência, daquele antigo poder moderador que dava aqueles plenos poderes ao rei, né? Uma outra medida também com esse ato foi o fim daquele Conselho de Estado e a criação de assembleias legislativas nas províncias. Além do ato de 1834, ocorreu também, paulatinamente, foi sendo criado a divisão entre 2 partidos políticos, o liberal e o conservador. Então, aqueles grupos políticos que já existiam no primeiro reinado, eles foram se agrupando e formando esses 2 partidos políticos. E, além dessas características que nós mencionamos aqui desse período regencial, eclodiram diversas revoltas em várias regiões do país. Como eu já havia mencionado anteriormente, essas revoltas, elas tiveram motivações principalmente em relação
ao modo de vida, né, as desigualdades que ocorriam em algumas regiões nas províncias e também esse conflito entre o governo central que nomeava os presidentes dessas províncias, né, e esse poder local, onde muitos que faziam parte da elite dessas províncias queriam ter essa liberdade de poder escolher os presidentes de província. Então, a partir daí, é que nós vamos começar a perceber quais são as características dessas revoltas regenciais. Vamos agora assistir o slide. Vamos começar a falar da cabanagem. A cabanagem, ela ocorreu na região da província do Grão-Pará, que corresponde hoje aos atuais estados do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas. A população do Grão-Pará chegava a cerca de 120 mil habitantes. E esse movimento ele contou com a participação de camadas pobres da população que moravam em casebres nas margens dos rios e dos igarapés. A maioria dessa população era pobre, vivia da pesca e da exploração de madeira, castanha do Pará e algumas ervas medicinais também. Eles trabalhavam sobre o regime de escravidão e alguns também que tinham trabalho livre recebiam baixíssimos salários, né? Muitos deles moravam em cabanas erguidas sob estacas, né, às margens do rio e por isso que eram chamados de cabanos, né? Daí veio esse nome da revolta, como cabanagem. Nesse contexto onde esses grupos sociais passavam por muitas dificuldades, era uma população muito pobre. Nesse contexto, eles queriam terras para plantar e também o fim da escravidão. E os fazendeiros da região, que também ficavam indignados com a questão da cobrança de impostos sobre as manufaturas, e também a questão da escolha de presidentes de províncias, eles queriam mais autonomia para a sua província. E, nesse sentido, essas duas questões foram centrais para esse movimento da cabanagem. Só que o governo central reprimiu duramente essa revolta. Cerca de 20% da população dessa região acabou sendo morta nesses combates. E mesmo quando o governo ele concedeu uma anistia, boa parte desses revoltosos já haviam morrido nesse conflito. Agora nós vamos observar uma outra revolta que ocorreu no Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha ela acabou sendo liderada por fazendeiros gaúchos, que eram chamados também de estancieiros, né? Eles buscavam uma maior autonomia da província e eram contra o aumento de impostos sobre os seus produtos, que era o charque, o couro, o trigo. Havia também uma competição no comércio entre o charque uruguaio e o charque produzido na região do Rio Grande do Sul. E os impostos sobre esse charque nacional, eles eram maiores do que o charque uruguaio. E por conta disso, havia uma insatisfação desses fazendeiros gaúchos. Nesse segundo slide, a gente pode observar na imagem à esquerda a imagem do líder Bento Gonçalves e na segunda imagem, à direita, a proclamação da República de Piratini, que foi a República Rio-Grandense. Nesse movimento Farroupilha, eles chegaram a proclamar uma república na região. Essa Revolução Farroupilha, ela durou até o segundo reinado. Os revoltosos eles acabaram sendo anistiados e a região do Rio Grande do Sul voltou a ser incorporada ao Império. Agora nós vamos ver a outra revolta, a Balaiada. Ela ocorreu nas províncias do Maranhão, do Piauí, chegando até o Ceará.
Ela foi liderada por lavradores, vaqueiros, tropeiros e artesãos, entre outros trabalhadores livres e escravizados, que protestavam contra as forças locais e recrutavam também compulsoriamente para o exército e contra as desigualdades sociais. Esse movimento teve esse nome porque um de seus líderes era fabricante de balaios ou cestos, como a gente pode observar nesse segundo slide. Durante esse movimento, os rebeldes eles invadiam as fazendas e libertavam os cativos. Só que as tropas governistas acabaram dominando e tomando controle novamente da região. Agora nós vamos ver outra revolta também importante desse período regencial, a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês, ela ocorreu na cidade de Salvador. O mais interessante é que ela foi liderada por escravizados de diferentes etnias e com a participação de ex-escravizados também no movimento. Eles queriam o fim da escravidão e da propriedade privada da terra. Neste outro slide, nós podemos ver, através desse manuscrito, um dado interessante dessa revolta, onde os negros escravizados que lideraram esse movimento, eles faziam parte da religião islâmica, eram muçulmanos, e eles dominavam o idioma árabe e sabiam escrever também, uma forma que eles tinham de poder se comunicar sem serem descobertos pelas autoridades. Esses escravizados e libertos, eles ocuparam os quartéis, mas foram duramente reprimidos pelas tropas do governo. Agora nós vamos ver nossa última revolta. A Sabinada ocorreu na Bahia. Os principais grupos envolvidos nessa revolta foram as camadas médias e baixas da população, os militares, comerciantes e escravizados, e o principal líder foi o jornalista Sabino Barroso, de onde veio o nome do movimento. Esse movimento ele defendia a emancipação da Bahia, que seria transformada em uma república. A repressão sobre esse movimento ela foi intensa e essa república ela não chegou a durar nem 4 meses. Agora nós vamos ver o nosso desafio. Os principais líderes da Revolta dos Malês eram os negros muçulmanos escravizados que dominavam o idioma e a escrita árabe. De que forma o domínio da escrita e da leitura árabe favoreceu o movimento? Então pensem sobre isso, não deixem de procurar a orientação do seu professor ou da sua professora e acessem o material Rio Educa. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau!